Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o presidente da Câmara Municipal, Juliano Lopes. Presidente, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, viu? Quem também vai participar da nossa conversa é o repórter de política, Hermano Chiodi. Hermano, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Letícia, muito obrigado, e presidente, seja muito bem-vindo aqui ao canal O Tempo. Presidente, o senhor atualmente está como prefeito interino da cidade de Belo Horizonte, enquanto o prefeito Álvaro Damião está viajando, mas queria começar perguntando, da última vez o senhor veio aqui um pouco mais no início do ano, a gente já está nessa reta final de 2025, nesses quase 10 meses como presidente da Câmara, quais que foram os maiores desafios até agora e o que o senhor tirou de lição? Bom, primeiramente, um desafio maior nesses últimos meses é que nós nunca tivemos uma bancada tão concentrada, tão da esquerda, ou tanto da direita, né? Nós tivemos praticamente 6 vereadores do PL eleito, e nós tivemos, somando PT, PSOL e PCdoB, nós tivemos uma bancada de 7. Então, tentar achar esse equilíbrio, né? Eu sou um vereador de centro, então a gente conseguiu, graças a Deus, tentar colocar o mínimo possível de atritos. Nós sabemos que tem os atritos sim, mas o desafio é tentar conduzir a Câmara, conduzindo esses dois segmentos, que são segmentos que cada um tem que ser respeitado. Teve algum aprendizado inesperado? Não tive não. O fato da gente já estar praticamente no 4º mandato, né? Então, vai fazer 13 anos de Câmara, a gente adquiriu alguma experiência e prevê algumas coisas que aconteceram de fato, que a gente já imaginava. Você falou que hoje é muito concentrado, né, Juliano, assim, entre esquerda e direita lá na Câmara, realmente são grupos muito bem identificados, mas o pessoal da esquerda reclama que alguns projetos não andam, que eles têm dificuldade de passar desde o início, né, já ali para dar início à tramitação dos projetos, eles reclamam da dificuldade, tem um filtro ali nas comissões. Como é que isso chega para o senhor? Como é que o senhor está lidando com isso? É uma reclamação que a gente vê que às vezes realmente tem dificuldade. Principalmente a bancada da esquerda, né? A bancada da esquerda reclama bastante que os projetos não passam nas comissões. Como que o senhor, como presidente, intermedia essa situação? Então, o presidente da Câmara ele tem um papel de pautar os projetos, né? Na reunião dos colégios de líderes, o que os vereadores pedem, a gente procura pautar quase todos. Lógico que tem vereador que tem mais, tem vereador que tem menos, a gente procura dar um segmento. Em relação a comissões, cabe cada vereador conversar com seus presidentes, tentar um comum acordo. Não só a esquerda, não só a direita, mas vários vereadores às vezes reclamam da forma da Comissão de Legislação e Justiça, mas ela é uma comissão bem apurada que está ali para verificar se realmente os projetos são inconstitucionais, e aí pede esclarecimento, e aí vai. Então, assim, a gente percebe que os presidentes de comissões e as comissões, eles estão abertos ao diálogo para todos. Agora, em relação aos projetos que chegam da esquerda, a gente pode perguntar aos líderes, que a gente, de acordo com a intenção deles, a gente pauta, eles pedem para retirar algum projeto às vezes. A vereadora Luísa Dulce, a gente pautou o projeto dela, estava pronto para votar, ela pediu para te retirar. Tem os motivos dela. Então, assim, em relação à presidência, tem isso. Agora, em relação às comissões, os vereadores têm que fazer as suas articulações. Recentemente, saíram algumas notícias em relação a alguns projetos de empréstimos da Prefeitura de Belo Horizonte, em que o líder de governo Bruno Miranda, o vereador Bruno Miranda, teria pedido para que esse projeto fosse pautado, mas ele acabou demorando bastante ali nas comissões, então não ficou pronto para ir para plenário. Teve alguma morosidade nesse sentido, em relação a esse projeto dos empréstimos? Tem algum impasse ali da Prefeitura e da Câmara para poder aprovar esses projetos? Letícia, eu assim, te falo que toda vez que falo de empréstimos, os vereadores procuram, não só nessa legislatura, mas nas passadas, entender de fato qual o motivo daquele recurso que está sendo pedido para ser emprestado. Então, assim, se demorou alguma coisa um pouco mais, um pouco menos, esclarecimento dos vereadores. Mas não existe qualquer tipo de movimento para atrapalhar qualquer projeto do Executivo, pelo contrário, vocês podem perceber quando o Executivo precisa da Câmara Municipal de fato, o caso de um projeto importante do IEF, né, que a gente tinha prazo para votar, o Instituto Federal do Barreiro, que Belo Horizonte, cada cidade recebeu um instituto, e se a gente não votasse dentro daquele prazo, não entrava no orçamento da União para o ano seguinte, e a gente tinha terminado as plenárias, os vereadores aceleraram nas comissões, fizeram comissão conjunta, e depois a gente fez extraordinário e acabou aprovando um grande equipamento social, não só para a região do Barreiro, mas um equipamento social que vai diretamente em toda Belo Horizonte, quem não quer um Instituto Federal. Então não existe isso. O que pode demorar um pouco mais, um pouco menos, que quando se fala de empréstimos, e não são empréstimos
baixos, né? Mas o clima na Câmara em relação a esses empréstimos, a Prefeitura vai ter alguma dificuldade nesse sentido, pelo que o senhor observa ali? Pelo que eu observo, a Prefeitura vai ter que conversar com todos. É o que ela está fazendo nas comissões. Se algum vereador pede esclarecimento, né? Faz um pedido de informação, ela está informando isso. E eu creio que quando o projeto chegar para ser votado, né, em plenário, as dúvidas dos vereadores já foram esclarecidas e aí cabe ao vereador, né, avaliar se é bom ou ruim aquele empréstimo para a Prefeitura. Nós temos parece que 2 pedidos de empréstimo, né? Parece que vai chegar mais um, não sei se chegou ainda ou se tem outro para vir, mas enfim, o vereador, ele cabe ele decidir, né, se ele tem alguma dúvida nas comissões. As comissões, o importante das comissões temáticas é que ele pode esclarecer qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de debate, né? Pode convidar os secretários para esclarecer. Então, quando o projeto chega no plenário e que o vereador decide votar não, ele tem os motivos dele. Quando ele decide votar sim também, o vereador tem os motivos dele. Por isso que eu não vejo qualquer tipo de problema em relação aos empréstimos. Mas é um projeto que precisa de 28 votos sim, de 40. Né? Então é um projeto que a Prefeitura tem que dialogar, conversar. A Prefeitura hoje tem base ali na avaliação do senhor para ter 28 votos em um caso de empréstimo? Eu creio que sim, que a Prefeitura tem. A prova disso, a Prefeitura vem vencendo todas as votações. Mais até do que perguntar se tem base, né? A gente acompanhou aí a gestão do prefeito Fuad, né? A primeira gestão dele. Acompanhou ali o clima na Câmara, que era muito difícil em alguns momentos. Em projetos como este empréstimo virava uma guerra lá na Câmara, né, vereador? E aí, hoje a dúvida que eu fico tem oposição ao prefeito Damião na Câmara? Eu vejo assim, hoje, se você falar assim, tem uma oposição ferrenha, tem alguns vereadores que concordam com algumas coisas, outros não. Né? Falar assim que é oposição por ser oposição, né? Não tem. Isso de fato não tem. Uma oposição diferente da última legislatura? Não é que seja diferente. É uma oposição que ela quer esclarecimentos. Nós tivemos uma renovação muito grande na Câmara Municipal. Né? Nós tivemos apenas 17 vereadores ficaram. Então, os vereadores que entraram, né, eles querem entender como funciona isso, como é que funciona a Prefeitura, como funciona uma visita técnica, uma audiência pública, enfim. Então, hoje eu percebo que sim, pode ser vereador que não estão concordando 100% com a Prefeitura. Nem todos concordam 100%. Por isso que o projeto pode colocar emenda, pode colocar substitutivo, enfim. Mas eu não percebo que a Prefeitura hoje ela tem sim uma base bem forte para aprovar os projetos dela. Por quê também? Porque ela vem dialogando, né? Ela vem conversando quando acontece qualquer tipo de dúvida, principalmente em relação aos empréstimos. Em relação à presidência e a relação da presidência com a Prefeitura de Belo Horizonte. Essa é a segunda vez que o senhor assume interinamente... Terceira vez que o senhor assume interinamente a Prefeitura de Belo Horizonte durante uma viagem do prefeito Álvaro Damião. A gente pode falar que o prefeito Álvaro Damião tem um aliado na presidência? Letícia, eu não posso falar que o prefeito de Belo Horizonte tem um aliado. Eu posso falar que a presidência da Câmara tem um presidente que quer o bem de Belo Horizonte. O que for bom para Belo Horizonte, o que for bom para a cidade, ele pode contar comigo, ele sabe disso. Nós tivemos, volto a falar, um problema no início do ano que está superado. Nós sentamos, conversamos, colocamos pingos nos is, e o que for bom para a cidade, o que está sendo feito, bom para a cidade, a gente está com a Prefeitura. Pode ter certeza, porque quem votou na chapa Fuad, Álvaro Damião, quem votou nos 41 vereadores, não quer saber se é da esquerda, se é direita, se é de centro, quer saber se o problema lá na ponta está sendo resolvido. Se não for resolvido, se o problema lá na ponta está sendo amenizado. É isso que a pessoa está querendo saber. Acha que isso foi um aprendizado, inclusive, dos 2 últimos anos, até mais, né? Ainda na época do ex-prefeito Alexandre Calil, acha que esse momento agora, essa renovação da Câmara, é um indicativo de que a população e os vereadores, a própria Prefeitura, perceberam que tem que largar um pouco a briga de lado? A própria Prefeitura e o perfil dos prefeitos, né? Também. Com todo respeito, o prefeito Alexandre Calil não era um homem de diálogo. Vocês conhecem o Calil. Vocês sabem que diálogo com ele não existia. Diferente do atual prefeito. Diferente do Fuad e também diferente do Álvaro, que senta, conversa, pontua as coisas, e quando você senta numa mesa para conversar com pessoas adultas, aí eu tenho certeza que o diálogo chega. Diferente do passado, que na época do prefeito Alexandre Calil, chegou a chamar os vereadores de boçais, porque não concordaram com o projeto. Ninguém é obrigado a concordar com o projeto de ninguém. Você tem sua opinião, eu tenho a minha, o Hernando tem a dele. A gente pode ter um comum acordo aqui, mas concordar 100% não tem jeito. E hoje o prefeito Álvaro Damião é uma pessoa de diálogo, de fácil acesso.
de conseguir reuniões. O prefeito Fuad também era na avaliação do senhor? Sim. Porque a gente via alguns embates muito grandes. Mas você sabe quem que fazia os embates na gestão do Fuad? Quem? Você sabe, não precisa falar. O ex-presidente da Câmara, que queria ser prefeito. Eu não quero ser prefeito. Não tem intenção nenhuma de ser prefeito. Então, o ex-presidente da Câmara dificultava muito a vida do Fuad na Câmara Municipal. E o regimento da Câmara, se quiser dificultar, dificulta. O presidente tem muito poder. Tem muito poder. O presidente tem muito poder. Então, eu vejo isso. Hoje, voltando, se você disse há 2 anos atrás, o diálogo da prefeitura com os vereadores é constante. O fato do Álvaro ser vereador 2 mandatos, né? São 8 anos convivendo com praticamente ali da Câmara dos 17 ele conviveu. Então ele se tornou mais fácil. E volto a falar, o perfil de quem está lá. Queria perguntar também qual que é a expectativa dos principais projetos que a gente pode esperar na Câmara Municipal, que é a prioridade ali também para o senhor até esse fim de ano. Bom, até esse fim de ano nós estamos praticamente final de outubro, nós temos 2 meses de plenário. Praticamente nós devemos encerrar para o ano desse de 2025, de 23 de dezembro. Então a previsão, caso os projetos de empréstimos ficam conclusos, né, a gente colocar para votar, que eu acho que é um projeto importante que mexe diretamente com toda a estrutura da cidade. Nós temos projetos importantes dos vereadores que a gente vai avaliar quais deles são o mais importantes para também colocar para votar, porque agora, com o passar do tempo, vários projetos ficaram prontos. Nós temos também, vai fazer 1 ano, a comissão que nós criamos, que foi para o estudo do novo contrato de ônibus. A gente vai fazer um resumo disso, entender o que foi ouvido, o que foi feito, e já também tentar já buscar dar algumas soluções, né? Algumas soluções para que a prefeitura possa fazer o processo licitatório, que tem que ser daqui a 2 anos. Porque o contrato vence em 28, então em 26, 27 já tem que iniciar o processo. E essa comissão que a Câmara fez é importante para a gente ver ouvir todo mundo, o que foi feito, fazer um breve resumo. Eu acho que é um tema importante para vocês, né? Conversar com a presidente Fernanda Pereira Altué, com o relator Pedro Cef, como é que está indo isso, porque o transporte é sensível, né, em Belo Horizonte. Então nós temos essas metas para encerrar o ano. Nesse assunto de ônibus ainda, talvez o senhor tenha enfrentado durante o seu comando lá na Câmara o momento mais delicado, né? Aliás, a gente que acompanha a Câmara talvez tenha sido um dos momentos que a população mais, né, que a Câmara pelo menos mais teve presença de defensores de um ou de outro Exato. lado. Né? O senhor falou aí, a gente trabalha pelo bem, para aquilo que é bom para a cidade, mas nem sempre isso que é bom para a cidade tem consenso, né? Exato. O que sai desse aprendizado da votação do projeto do Tarifa Zero, que foi agora no início do mês? Como é que fica, inclusive para essa discussão que está sendo feita do novo contrato com as empresas de ônibus? O pessoal fala, o projeto Tarifa Zero perdeu, realmente ele perdeu, mas criou-se um debate na cidade. De tudo que aconteceu, que algumas pessoas acham de ruim, criou-se o fato de um debate sobre transporte coletivo em Belo Horizonte. Porque nós precisamos realmente discutir o transporte coletivo em Belo Horizonte. E nós sabemos como. Tarifa zero, quem vai pagar? O projeto disse que criava uma taxa, né? Que criava uma taxa que o comerciante com mais de 9 funcionários. E se esse comerciante não pagar a taxa? Quem vai fazer? Quem vai pagar o óleo? Quem vai pagar o motorista? Quem vai pagar a manutenção? Então isso tudo tem que ser discutido. Aconteceu a derrota da Tarifa Zero, houve os movimentos que se juntaram a favor disso, algumas pessoas contra, algumas pessoas a favor, mas o debate está aí. Então eu creio que nós temos como avançar na frente, ou com outro projeto, ou com uma forma de subsídio do governo federal. Nós temos que debater o transporte. É pauta de Belo Horizonte o transporte coletivo. E houve retaliação ali contra os vereadores que expuseram os colegas que votaram contrários ao projeto? Porque se falou de muito mal-estar ali, quem votou contra, a favor, postando inclusive o rosto de quem votou contra. Como que foi mediar esse conflito e se restou esse mal-estar na Câmara? O conflito, né, Letícia, só completar que saiu para fora dos limites da Câmara, né? Teve esses episódios de faixas espalhadas pela cidade, né? Acusações de um de outro lado de que estava tendo perseguições diversas. Como é que ficou esse momento? O clima realmente não ficou bom, porque eu com 13 anos de Câmara, eu nunca vi vereador nenhum ou vereadora postar em suas redes sociais
fotos de vereadores que votaram contra. Eu já vi, sim, falar, olha, o nosso projeto perdeu porque 14 vereadores votaram contra, estou dando um exemplo, né? Isso não pode acontecer, manifestação, enfim. Mas do que aconteceu, eu nunca tinha visto. E aí, o que aconteceu na cidade foi o movimento das faixas, né? Falando nos redutos dos vereadores que votaram contra a tarifa zero. Mas tem vereador que votou contra a tarifa zero e que as pessoas que ele convive eram a favor, que eram contra. Porque às vezes pode ser bom para um segmento, mas ruim para o outro. Porque alguns segmentos serão contra a tarifa zero. Então, volto a falar, gente. Perdeu, mas de tudo nós podemos tirar o debate, o diálogo, da construção para frente de alguma coisa que possa realmente ajudar as pessoas no transporte público. Presidente, o prefeito Álvaro Damião, na época, quando isso aconteceu, acabou exonerando ali alguns servidores que eram indicados de vereadores que votaram a favor da proposta, e aí essas vagas estão abertas. O senhor defende que essas vagas vão para a base? Há alguma negociação? Inclusive, o senhor faz parte da Familiaro, dessas vagas seriam ocupadas pelo grupo político do senhor? Bom, cabe ao prefeito, eu não vou emitir minha opinião para umas vagas que não pertencem a mim. Mas tem uma negociação do grupo? Da parte da Familiar, nós não estamos conversando nenhum assunto. Primeiro que quem está falando que está conversando, o prefeito está viajando juntamente com o seu chefe de gabinete, juntamente com o secretário de governo. Então essa negociação, se é que existe, não existe. O prefeito sabe, né, o que ele pode fazer, se ele vai querer preencher, se ele não vai querer, isso é critério dele. Eu prefiro não manifestar em relação a isso e deixar por conta do prefeito, que é de fato quem tem o poder de decisão. O senhor falou mais no início aqui da nossa conversa sobre o Instituto Federal lá no Barreiro, que foi uma conquista para a cidade. Como é que foi essa conversa? Vocês estiveram envolvidos? O senhor que é do Barreiro, né, tem sua base, talvez a base principal lá no Barreiro. Como é que foi a participação dos vereadores nessa conversa até a definição do Instituto, vereador? Bom, e primeiramente a gente tem que parabenizar todas as lideranças do Barreiro. Independente de vereador, liderança comunitária, religiosos, quando ficou sabendo que o governo federal iria liberar um Instituto Federal para Belo Horizonte, e o assunto chegou para a gente que seria para o bairro Buritis, onde seria a BH Trans. Houve uma movimentação de todas as lideranças do Barreiro, independente da sigla partidária, PT, Podemos, PR, todos se juntaram e fomos até o FUAD, na época, pedindo que o Instituto fosse no Barreiro por vários motivos. Primeiro, pela população do Barreiro, que tem 300 mil habitantes. Segundo, o Barreiro faz divisa com Contagem e faz divisa com Iberité. E, de fato, Buritis e Barreiro, nós temos perfis diferentes de cidadãos, né? Nós sabemos que lá no Barreiro, você mora no Barreiro, nós temos ali algumas vilas, alguns aglomerados, que as pessoas precisam, de fato, de um instituto desse. O FUAD foi sensível na época e definiu que o instituto será no Barreiro. Quando ele definiu uma área. Só que seria, de todos os institutos federais em Minas Gerais, um menor. O da capital seria o menor instituto federal. Então veio o projeto de lei, né, ocupando uma área ambiental, que 30% seria para o instituto, e o próprio instituto vai fazer a gestão dos outros 70%, que é ali na Via do Minério, próximo àqueles galpões de logística ali, que será feito o instituto. E assim, foi uma articulação de todos nós, e eu quero mais uma vez agradecer todos os vereadores. Sabe, a gente teve assim uma unânime de fazer extraordinário, de acelerar o projeto nas comissões, que perceberam que realmente o Instituto Federal, apesar de ser no Barreiro, é importante para a cidade de Belo Horizonte. Ano que vem a gente tem um ano de eleições, né? Sim. O senhor destacou aí que um dos problemas que houve na última gestão foi a questão de interesses eleitorais que estavam ali, né? O ex-presidente da Câmara era um pré-candidato a prefeito. Como é que vai ser o próximo ano? Algum receio de que as eleições atrapalhem? O senhor pretende ser candidato? Como é que o senhor avalia isso? Bom, primeiramente que é uma eleição diferente da que foi do ex-presidente da Câmara Municipal, né? Era uma eleição municipal que o presidente da Câmara queria ser prefeito. Hoje nós temos uma eleição com presidente, governador, senadores, deputados estaduais e deputados federais. Eu, nessas minhas legislaturas, já passei por várias reuniões, várias eleições desse perfil. A Câmara funcionou normalmente, os projetos foram apontados normalmente, a Câmara funcionou. Se você me perguntou se eu tenho intenção de ser candidato, eu tenho intenção, venho conversando sim, não vou negar, de disputar uma vaga para deputado estadual. É uma intenção minha, e conversando com o partido. Seria pelo Podemos? Seria pelo Podemos. A princípio, sim, eu estou muito bem no Podemos. Eu acho que é uma oportunidade, porque eu estou no 4º mandato, já passei para a vice-presidência, já passei pelas comissões principais da Câmara. A minha votação, que teve de 5.200
passou para 9.300 e poucos, 28, então um aumento eu acho importante. Se eu falar com você que eu não sou candidato, eu estou falando mentira. Eu tenho intenção, mas daqui até a eleição, até a convenção, nós temos que conversar com o Podemos, saber quem é a chapa, quem são os candidatos que devem entrar, enfim, existe toda uma conversa, mas que nós temos uma eleição pela frente e que todas as eleições para presidente, todas as eleições que eu estou na Câmara, a Câmara funcionou normalmente e nós não vamos deixar que a eleição atrapalhe o funcionamento da Câmara Municipal. O senhor falou que tem uma relação harmoniosa, né? Essa legislatura tem uma relação harmoniosa com o Executivo, mas falando especificamente do grupo político do senhor, a chamada Familiaro, agora tem acordos, inclusive tem cargos na prefeitura, mas chegando mais próximo da eleição municipal em 2028, 2027, corre o risco de ter um rompimento, como aconteceu na última eleição, que saíram porque seguiram caminhos opostos, ou já tem alguma conversa desse tipo, ou a aliança é só para agora? Ô Letícia, está muito cedo para falar de 27 e 28. Não posso falar o que vai acontecer em 27 e 28. Nós temos que fechar o 25, começar o 26, e aí política é uma via de uma via de duas mãos. A gente vai conversando, sim. Para falar para 27, para 28 está muito prematuro para falar. Mas o apoio da família é por enquanto, não é construído a cada dia. Não tem data nem início nem fim. Não tem data estabelecida, é de agora até o final, não tem. Nós fizemos parte de base de vários prefeitos, né? E às vezes fomos oposição, por questões de achar que não concordar com alguma forma da prefeitura agir. Mas assim, para 27, 28 não tem nada estabelecido ainda, e a Familiaro faz parte sim da gestão do prefeito Álvaro Damião, o que for possível para ajudá-lo, né? Como vereador, não como presidente, que ano que vem eu já não sou mais, é outro presidente que vai ser eleito, então eu tenho esse mandato meu até 28. Só uma última questão sobre a Familiaro. Nessa legislatura, a Familiaro continua agindo mais em bloco ou está um pouco mais fragmentado na questão ali das posições? A gente sempre é uma família que tudo é discutido e a gente sempre pode acompanhar agindo em bloco. Lógico que tem alguns projetos que tem alguns vereadores que têm algumas pautas específicas deles. Né? Eu, por exemplo, se eu fosse da família, se eu votasse, eu não voto porque eu sou presidente. Eu sou da área da educação física e sou professor. Eu não posso votar, eu não voto nada, nunca votei contra professor na Câmara Municipal, nem vou votar. Então, às vezes pode ter algum projeto que vai todo mundo em bloco. Eu estou dando um exemplo do meu, que se caso eu votasse, que eu não fico confortável em votar. Tem tudo as pessoas acham, Letícia, que é tudo imposto na família. Não. Nós temos o Marcelo Aro, o secretário de governo, que é nosso líder, mas tudo é conversado. E isso dá muita inveja nas pessoas. Porque quem tem um grupo desse, que as pessoas são fiéis, leais, que as pessoas estão abertas ao diálogo, as pessoas tentam desconstruir isso, como se fosse assim, como tem vários, e as pessoas não falam dos outros grupos da Câmara. Nós temos vários grupos de outros deputados também, que também agem em bloco. Mas como a gente é um bloco grande, chama a atenção, né? E volta a falar, eu te falo que é tudo discutido juntos. Todas as decisões tomadas são juntos e vê o perfil de cada vereador. A gente espera que o senhor volte aqui ainda até o final do ano, né, vereador? Mas até este momento, assim, como que o senhor avalia esse mandato seu à frente da Câmara aí? Como vereador ou como presidente? Como presidente. Olha, nós pegamos a Câmara sem diálogo. Nós pegamos uma Câmara desacreditada, nós pegamos uma Câmara Municipal sem qualquer tipo de perspectivas. Eu acho que quem tem que falar sobre isso são os vereadores. Falar de fato o que eles acham do presidente. Eu tenho a consciência que eu não vou agradar a todos, nem Jesus Cristo agradou. Mas eu tenho certeza que se você perguntar para a maioria, se eles forem sinceros, eu procuro, na medida possível, fazer o melhor para todos, para que todos possam ter os seus projetos, as suas pautas. A gente não preocupa dificultar nada e procuro sempre dar atenção para os projetos que são importantes para a cidade de Belo Horizonte. Então é isso que eu falo desses quase 10 meses, né? Mais de 10 meses na frente da Câmara Municipal. Presidente, já caminhando para o final, o senhor está como prefeito interino e nessa oportunidade o senhor tem feito algumas ações, inclusive alguns projetos em relação que o senhor como vereador não poderia apresentar. Eu queria que o senhor explicasse se isso foi combinado com o prefeito Álvaro Damião e que projeto é esse? Letícia, eu tinha um sonho de transformar eu vim de escola pública, eu só estudei em escola pública na minha vida. E na minha época que eu estudava em escolas municipais, tinha os Jogos Olímpicos, tinha as competições olímpicas, o Hernando sabe, Isaura Santos, Luiz Gatti, são escolas municipais do Barreiro.
Eu formei em educação física e desde um tempo para cá, desde praticamente uns 15 anos para cá, a prefeitura não tem mais esse tipo de competição. Eu não podia apresentar um projeto que criava os centros olímpicos, os centros de treinamentos esportivos municipais, como vereador, porque você acaba criando tributos para o prefeito, para a prefeitura. E aí, conversando com o Álvaro, e eu quero agradecer muito o prefeito Álvaro Damião, porque não adiantaria eu só apresentar um projeto, que depois o projeto podia ser retirado de pauta. O prefeito é ele, né? Eu estou, como você mesmo disse, interino. E aí, conversando com o Álvaro, conversando com a secretária Natália, da qual também participou muito desse projeto, a gente vem conversando 3 meses com isso, e conversando com o corpo técnico da prefeitura sobre isso, a gente apresentou esse projeto, que não tenha dúvida, é o principal projeto que eu consegui apresentar nesses 13 anos. Primeiro que é um projeto da minha área, e é um projeto que você cria esperança para aqueles alunos da escola municipal a prática de esporte, com oportunidade de chegar até umas Olimpíadas. Mas o principal, com condições. Eles vão fazer os 9 centros, os semestres, os 9 serão um em cada regional, no contraturno da escola. Então, se o aluno estuda no Barreiro, na Escola Municipal de Araçãs de manhã, ele vai ter lá perto dele o point, que ele vai fazer o contraturno com o professor de educação física, concursados da Prefeitura de Belo Horizonte, com uma diretoria fazendo a gestão de tudo, direito a vale transporte, direito à alimentação, ao uniforme. Então, assim, é um sonho que eu me realizei, que eu agradeço a Deus essa oportunidade, e agradeço ao prefeito Álvaro Damião para ter essa sensibilidade com o esporte, e a Câmara, eu espero, né, que ainda é um projeto, eu espero que os vereadores também votem no projeto para que ele possa virar lei, mas sem dúvida, nesse tempo todo, o projeto mais importante, na minha opinião, que eu consegui apresentar. O senhor está há muitos anos já na Câmara, né, já acumulando aí mandatos, e aí uma coisa que nós que acompanhamos política no dia a dia, a gente vê muitas questões, muitos projetos sendo votados assim para coisas emergenciais, pontuais, locais, que vão acabar naquele momento ali, coisas que vão acabar. Esse projeto do senhor é uma coisa diferente, e aí alerta para a gente o seguinte, assim, o senhor acha que hoje os vereadores, os políticos de Belo Horizonte tem projeto de futuro, de longo prazo? O senhor vê isso tramitando na Câmara? Eu vejo isso, sim, nessa legislatura. A diferença dessa para os outros que eu passei, que eles realmente estão preocupados com isso. Esse projeto que eu apresentei, como eu te falei, a gente cria uma diretoria concursada, igual você falou, para que ele possa ser mantido, né, para frente. E a gente cria uma diretoria com funcionários concursados da SMED, a SMED que vai indicar os professores de educação física, que vão fazer a coordenação e a gestão dos centros olímpicos. Enfim, eu vejo também alguns projetos semelhantes a esse. Por exemplo, eu posso citar aqui um projeto aprovado, que são tantos, você me desculpe, mas do vereador Pablo, que ele apresentou o identificador da diabetes, né? Que você coloca um aparelho que consegue monitorar aquilo ali e já está sendo praticado. Isso é para frente, isso é para sempre. Quem vai tirar isso? Né? Então, assim, tem alguns projetos importantes, sim, e o que depender de mim, né? A gente pode colocar para votar o mais rápido possível. Só uma última pergunta. O senhor fica como presidente da Câmara até dia 31, né? Até final do ano agora. 31 de dezembro de 27. Ah, de 27, porque eu já ia perguntar quem que já tem articulação para o próximo aí, né? Ô, Lentícia, tá cedo, né? Não tem ainda. Ano que vem pode ser que comece a falar um nome ou outro, mas tá cedo ainda, nós estamos quase com 45% do mandato. Quando chegar ano que vem, nós vamos estar com quase 60%. Aí eu creio que as pessoas vão estar conversando sobre a presidência da Câmara, que normalmente, como tem muito candidato na Câmara esse ano, ela pegou deputado estadual, deputado federal, ela começa a ficar acirrada a partir das eleições, né? De outubro de 26. Da última vez o senhor eu perguntei para o senhor qual nota que o senhor daria para a gestão do Álvaro Damião. Mantém a mesma nota? Qual nota que o senhor dá? Olha, pela força, pela boa vontade dele, pela forma que ele visita as comunidades, pela forma do diálogo, com ele conversa com todos os segmentos da Câmara, eu dou nota 9. Presidente, obrigado por estar aqui com a gente hoje, sempre muito bem-vindo voltar mais vezes. Eu que agradeço, Letícia, obrigado, Hernando, estamos à disposição. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.